Olá pessoal, a aula dessa semana é sobre pirâmides. Intuitivamente, todo mundo sabe o que uma pirâmide é. Se você estiver pensando em alguma coisa, eu coloquei uma pirâmide aí de as pirâmides de Gizé como uma referência. Todo mundo imagina que isso seja uma pirâmide. Agora, do ponto de vista matemático, o que é uma pirâmide? Para construir esse objeto, você tem que considerar um polígono convexo sobre um plano e um ponto fora desse plano, como é esse ponto A aqui. Se você ligar os vértices do polígono que você colocou sobre o plano ao vértice A, você obtém as arestas de uma pirâmide junto com as arestas do polígono. Essa figura que você acabou de desenhar é uma pirâmide. A primeira observação é que na definição de pirâmide você precisa de um polígono convexo. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre o que é formalmente um polígono convexo, mas o que você precisa saber é que polígonos que não são convexos têm a seguinte propriedade: existem segmentos de reta entre dois pontos do polígono que saem dele, o que não ocorre num polígono chamado convexo. Quaisquer segmentos de reta que você tente traçar aqui dentro permanecem dentro do polígono. É só para impedir essas reentrâncias aqui no polígono da base. E assim como os prismas, as pirâmides também têm vértices, as pirâmides também têm vértices, faces e arestas, que são essas partes pretas aqui, esses pontinhos pretos, e as faces são essas figuras planas, né? Tem áreas. Vamos agora aos elementos das pirâmides. Esse ponto A é chamado de ápice ou vértice da pirâmide. É o ponto que está fora do plano que você usou na definição para construir esse objeto. A base da pirâmide é o polígono que você usou na definição. A altura da pirâmide seria a distância entre o ponto A e o plano da definição. Lembrando que altura sempre forma ângulo de 90 graus com o plano da base. É uma distância. A área lateral é a soma das áreas das faces da pirâmide, exceto a base. E a área total, como o nome sugere, é a soma das áreas de todas as faces da pirâmide. Ou seja, a área da base mais a área lateral. Agora vamos classificar as pirâmides dando nomes a elas, uma nomenclatura das pirâmides. Como a gente fez com um prisma, o nome que a gente dá a esse objeto depende da natureza da base. Se você usar um polígono com 5 lados, você vai chamar essa pirâmide de pirâmide pentagonal. Se você usar um polígono de 4 lados, vai ser uma pirâmide quadrangular. Se você usar um triângulo como base, você vai ter uma pirâmide triangular. Então, assim, nesse sentido, eu acho que não tem muita novidade nesse caso. A maior novidade vem quando a gente fala de pirâmides regulares. As pirâmides regulares são aquelas em que você usou um polígono regular para construir a base, e além disso, se você pegar o ápice e olhar para a projeção do ápice sobre a base, o que é uma projeção, né? A projeção ortogonal. Imagina que seja a sombra do ápice exatamente ao meio-dia sobre a base. Ela cai exatamente no centro do polígono regular. Então, para esse exemplo aqui, eu tinha uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado. E se você fizesse ápice cair sobre a base, ela cai exatamente no centro do quadrado, conforme ilustra essa figura aqui. No caso da pirâmide regular, a gente dá nomes a alguns outros elementos. São três. Primeiro, o apótema da base, que é o apótema do polígono regular que você usou como base. O apótema da pirâmide, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. No caso de apótema da pirâmide, você não vai tomar o centro do polígono até a metade de um dos lados. Você vai usar o ápice da pirâmide até a metade de um dos lados da base. Beleza? E a aresta lateral só faz sentido em pirâmides regulares, né? Porque todas essas arestas aqui têm a mesma medida. Seria a aresta que une o ápice a um dos vértices do polígono da base. Finalmente, a gente tem o caso especial, que é o tetraedro regular. O tetraedro regular é uma pirâmide triangular regular que tem todas as arestas com a mesma medida. É super especial, né? A gente vai desenvolver fórmulas para você calcular volume, área, altura, todos esses elementos aí de um tetraedro regular com base apenas na medida da aresta. Isso ele é muito especial, além de ter outras propriedades. Então, uma pergunta para vocês refletirem é: será que você consegue construir outras pirâmides que tenham essa propriedade de ser regular, ou seja, a base ser um polígono regular, e além disso, todas as arestas terem a mesma medida? Se a resposta for sim, eu quero que vocês justifiquem quantos tipos de pirâmides com essa propriedade existem.
E por que não podem existir outros? Então, agora que a gente sabe classificar essas pirâmides, vamos fazer conta. Primeiramente, sobre o volume de uma pirâmide. O que a gente consegue mostrar é que, dado um prisma triangular, reto, tá? Você consegue fatiar esse prisma em exatamente 3 pirâmides com exatamente o mesmo volume. Isso leva você a concluir que cada uma dessas pirâmides tem exatamente 1/3 do volume do prisma original. Se você usar esse fato e um pouco de criatividade, você consegue concluir que qualquer pirâmide tem essa propriedade. Ou seja, qualquer pirâmide tem o volume igual a 1/3 de um prisma que tem a mesma base e a mesma altura. Ou seja, para você calcular o volume de uma pirâmide, basta você calcular a área da base vezes a altura, que é a área do prisma, e dividir por 3. Normalmente a gente costuma falar a fórmula, né? Volume da pirâmide é 1/3 da base vezes a altura. Eu quero que vocês repitam isso 3 vezes antes de dormir, para vocês lembrarem em todo momento da sua vida, principalmente nas provas de acesso que vocês pretendam fazer. A maior dica que eu dou para vocês com respeito ao estudo de pirâmides, a maior parte do que se cobra tá nessa aula aqui. O problema é, nem sempre os valores necessários para você calcular a área das faces ou a altura da pirâmide, nem sempre isso é dado explicitamente. A pessoa talvez não vire para você e fale, olha, a altura da pirâmide é tal, a área da base é tanto, calcule o volume. Nem sempre é assim. Frequentemente o que a gente tem que fazer é usar um pouco de geometria plana em figuras construídas dentro da pirâmide. Talvez um triângulo retângulo ali com a apótema da pirâmide, a altura dela, a apótema da base. E a gente vai estabelecer relações entre esses elementos para conseguir obter os dados necessários para calcular áreas e volumes de pirâmides. O que eu recomendo fazer é desenhar essas figuras na mão mesmo, tá? Isso ajuda você a ter uma visão espacial melhor e entender melhor o que está acontecendo com essas figuras que a gente, porventura, desenha dentro da pirâmide. No fim desse PDF que eu vou postar relativo a essa aula, tem um exercício resolvido. Na quarta-feira eu vou resolver outro exercício com vocês e tirar dúvidas de quem não conseguiu compreender essa solução que está aqui. Então, por enquanto, é só, pessoal.